Olá a todos, este é o canal Revelar e o que eu tenho para revelar para vocês hoje é algo muito simples de se entender. As pessoas talvez não estão acreditando porque são céticas demais. Eu mostrei no vídeo de ontem algo muito semelhante ao que vocês verão no vídeo de hoje, só que hoje eu trago acréscimos, novas provas, inclusive agradeço a quem fez o comentário para me relembrar desses fenômenos e quem me mandou esse vídeo aqui também. No vídeo de ontem nós falávamos sobre o fenômeno bizarro, do bizarro círculo de ovelhas, gado e outras criações que estão andando em círculos. No caso das ovelhas, elas andaram por 12 horas seguidas em círculo. Nesse caso aqui, nós estamos vendo cavalos andando em círculo. É o mesmo fenômeno, advindo do mesmo motivo e que também tem feito com que pássaros caiam do céu, que baleias estejam desorientadas, morcegos. É algo fácil de entender, talvez não seja tão fácil de explicar, mas eu vou tentar. Veja só, essa matéria aqui do site The Hindu, que é um site do mainstream, um site que não traz aí fenômenos bizarros constantemente, eles focam mais em geopolítica, enfim, é um site comum, como seria lá para a Índia, o que é a Globo aqui, enfim, qualquer outro site aí de bastante audiência. Então eles colocam assim: baleias fatalmente desorientadas pelo som, magnetismo. O episódio de encalhe em massa de baleias em todo o mundo mostram que as baleias pilotos são os mais comumente envolvidas no fenômeno. São baleias encalhando em todo o mundo, mas as baleias piloto estão sendo mais afetadas. Para quem não sabe, as baleias elas seguiam muito pelo som. Quem já ouviu o som das baleias e já estudou uma mínima coisa a respeito delas, não precisa ser um biólogo, não precisa ser um entendido, sabe que elas têm uma espécie de sonar, quer dizer, elas trabalham com o uso do som. E o magnetismo, nós já explicamos no vídeo de ontem, ele está intrinsecamente ligado com o som. Elas seguiam, então, basicamente pela referência do polo magnético. Nós já explicamos e já provamos para vocês que o polo magnético está se movendo. Isso é cientificamente aceito, não é uma novidade. Então, tanto é que aeroportos, mundo afora, inclusive o de Guarulhos, se eu não me engano, que nós já tratamos aqui, até pintou a numeração das pistas de pouso com números diferentes, indicando qual o ângulo em que está o polo norte magnético atualmente. Mas esse fenômeno da movimentação do polo magnético não explica as baleias encalhando, inclusive tem o fenômeno das abelhas caindo também, não explica o fenômeno das baleias encalhando porque elas simplesmente corrigiriam a sua rota através do novo polo magnético, mas está acontecendo concomitante a isso uma espécie de confusão magnética, como que se estivessem formando bolhas magnéticas ao redor do mundo. Então, por exemplo, na Austrália nós estamos vendo em um curtíssimo período de tempo, de um dia, uma hora neva, outra hora cai chuva de gelo, outra hora um calor escaldante e chove e dá sol, enfim, porque o clima na Austrália, lá mais ao sul, quanto mais ao sul nós estamos, mais o magnetismo vai afetar, porque como o Polo Norte está se deslocando mais para cima, então o sul vai ser mais afetado, enquanto o Sol ele está tendo um poder de foco maior. Mas não é o caso aqui de nós falarmos sobre o Sol, eventualmente a gente traz alguma coisa sobre isso. Nós vamos falar sobre as baleias. Então elas estão sendo orientadas porque o magnetismo está sendo afetado. Não é só a baleia que seguia pelo magnetismo. Então nós vemos aqui, por exemplo, os cavalos. Eu deixo o Facebook aberto aqui, os cavalos, mostrei para vocês ontem as ovelhas, o gado, enfim, outros animais também. E aí alguém me perguntou, mas Jason, por que as pessoas não estão sendo afetadas? Quem é que disse que elas não estão sendo afetadas? Aqui nós vamos ler sobre alguns animais que são mais comumente afetados pelo magnetismo, mas as pessoas também são. Só que as pessoas elas têm algo que se chama livre-arbítrio. Elas não são guiadas pelo instinto e pela natureza
tanto quanto os animais também são. Nós temos uma parte mais natural nossa, mais conectada à Terra, mas nós temos um livre-arbítrio. Então, por exemplo, os astros, as estrelas, o Sol, a Lua, eles estão condenados, né, a trilhar sempre a mesma trajetória circular, né? Enfim, tem vários fenômenos aí ligados aos números áureos, números sagrados, né? A formação da vida está conectada a uma ordem matemática, a formação da natureza como um todo, né? O ser humano parcialmente sim, mas ele tem ainda o livre-arbítrio que faz com que ele possa sair dos trilhos. Então ele sente um fenômeno lhe afetando, mas ele se orienta de uma maneira diferente, racionalmente falando, né? Então isso às vezes é positivo e às vezes pode levar ele para coisas negativas. Mas, por exemplo, aqui, desorientação animal devido ao ruído magnético humano. Então eles dizem, está provado que muitos animais possuem um sentido que os torna conscientes do campo magnético da Terra. Está provado cientificamente. Camundongos, ratos, moscas, abelhas, pássaros, baleias, golfinhos, tartarugas, cães, veados, vacas, caracóis, raposas, morcegos, enguias e assim por diante. Está provado. E aí eles estão explicando que o norte magnético está sendo alterado, e aqui eles estão falando de animais que estão sendo afetados pelo magnetismo criado pelo ser humano, porque o ser humano está espalhando fios de energia para todo lado, satélites, que não são o que as pessoas pensam, mas eles estão aí, antenas de internet de frequência cada vez mais intensa. Isso está causando uma perturbação magnética por origem humana, só que isso é algo relativamente restrito. Então não é possível que você acredite, por exemplo, que a baleia encalhe por desorientação magnética por conta de uma fiação de energia que está aqui na Terra. Então há dois fatores atuando. Na verdade há mais do que dois, mas magnéticos diretamente são esses dois. As vacas se alinham naturalmente ao longo do campo magnético norte-sul, assim como o cervo, mas ambas exibem alinhamento aleatório quando estão próximas de cabos de eletricidade transportados por postes através dos campos. Então é provado, magnetismo orienta os animais porque eles são mais atentos à natureza das coisas, por isso que existem pássaros migratórios, etc. Então, quando nós estamos vendo esse fenômeno, é uma prova a mais de que o magnetismo da Terra está falhando. Vem aí uma coisa muito grande, pessoal. Por que vocês acham que a classe dominante está conturbando o mundo dessa maneira? Morcegos usam substância magnética como bússola interna para ajudá-los a navegar. É como se eles tivessem um mini ímã dentro deles, uma mini bússola baseada em magnetismo. Então, essa pequena bússola magnética deles está conectada à grande bússola criada pelo Criador, né? Muitos chamam de Sol Negro, vamos colocar assim. Não é só isso, não é só o magnetismo que orienta os animais, que orienta a natureza e que faz com que eles se percam. Por exemplo, existe um fungo desorientador fatal para os morcegos. Olha o fungo aí de novo, eu tenho falado muitas vezes como sobre o fungo, ele tem afetado as pessoas, os animais, e isso tem muito a ver com muitos filmes ficcionais que as pessoas estão assistindo. Elas nem percebem que há uma repetição frequente de uso de fungos em filmes e jogos que tratam dos zumbis, porque isso zumbifica a mente da pessoa. Não é que ela vai ficar exatamente igual você vê num filme, mas ela é afetada por esquizofrenia, por depressão, por ansiedade, uma série de coisas, e ela não para pensar que isso pode ser um simples e poderoso fungo, né, que vem aí desses reinos microscópicos, né, dos mundos inferiores em tamanho, digamos assim, né, dos inférios, né. Então, a população de morcegos do país está sob sério ataque de fungo que apareceu pela primeira vez no estado de Nova York em 2006. Os morcegos fazem o trabalho noturno que os pássaros fazem durante o dia. Então, nós vemos aí morcegos também se desorientando magneticamente e também por conta de fungos, né? Então, nós vimos antes que os morcegos têm uma bússola magnética e são afetados, né, por conta de fungos que tiram essa capacidade de orientação natural deles pelo magnetismo. E os pássaros?
Quem já não viu esse vídeo aqui, eu já mostrei esse vídeo para vocês, de pássaros caindo. Veja só aqui de novo. Simplesmente cai uma grande quantidade de pássaros. Na época, muitos deles acabam perdendo a sua existência ali, né? Para não dizer outra coisa. E aí, o que aconteceu? Uma desorientação também, né? Desorientação. Todo um bando de pássaros. Isso aqui é um dos fenômenos que foi pego. Né? Por que foi pego? Porque é uma câmera dentro de uma cidade, mas esses fenômenos estão acontecendo no mundo inteiro, em lugares ermos onde não há câmera, não é filmado. Novamente, o site de Hindu. Por que os pássaros estão caindo? Esse vídeo aqui é dos Estados Unidos. Esse aqui está falando da Índia. Em Gujarat, dezenas de pássaros caem do céu diariamente. Todos parecem estar desidratados ou exaustos. Por quê? Porque eles se perdem, eles não sabem mais para onde eles estão indo. Então, antigamente eles eram orientados magneticamente para encontrar alimento. Eles sabiam, olha, em tal lugar há uma plantação X. Porque os pássaros eles têm instinto, mas eles têm inteligência. Então eles mapeiam os lugares, marcam no GPS natural deles onde é que estão esses lugares com alimentos, onde é que está a água. E aí depois, quando eles querem, eles buscam do GPS natural deles e vão lá. Vamos voar agora para a plantação tal, para o rio tal, para a lagoa tal. Mas aí quando eles vão procurar no GPS, chegam lá, não encontram, o GPS falhou. Por quê? Porque houve uma alteração do lugar, magneticamente falando. Então eles trataram animais, milhares de aves apenas nas últimas semanas, todas parecendo desidratadas ou exaustas. Eu fico pensando como é que esses caras não conseguem perceber o óbvio. Isso é tão óbvio de entender o que está acontecendo, pessoal. Tão óbvio. Mas parece que eles não querem que você saiba o óbvio, porque se você souber, você vai entender também que não são só os animais que serão afetados, que em breve isso vai causar algo gigantesco na Terra. E aí, se todo mundo souber disso, todo mundo vai buscar uma preparação. E isso pode afetar a preparação da classe dominante. Outra matéria. Por que os pássaros estão caindo do céu? Agora em Arkansas e em outros lugares. Uma chuva misteriosa de milhares de pássaros escureceu a véspera do Ano Novo em Arkansas. E esta semana, relatos semelhantes chegaram de Louisiana, Suécia e outros lugares. Eu não vou colocar as fotos aqui, tá, pessoal? Mas os pássaros caindo do ar não se deve a algum problema apocalíptico ou experimento insidioso. Isso acontece o tempo todo, dizem os cientistas. O burburinho recente, o que parece, foi criado principalmente pelo hype da mídia. A qualquer momento existem pelo menos 10 bilhões de pássaros na América do Norte e pode haver até 20 bilhões e quase metade cai a cada ano devido a causas naturais. Então, aí vem esse tipo de explicação, né? Você acha que isso aqui, pessoal, é uma causa natural? Essa grande quantidade aí de pássaros caindo, se fosse um ou outro, tudo bem. Agora, grandes quantidades caindo em vários lugares, quem não viu aquela dos corvos, que eu mostrei para vocês aqui, totalmente desorientados, eles na China invadindo cidades. Por que eles estão invadindo cidades? Os pássaros normalmente entram assim em grande quantidade onde tem pessoas, eles fogem das pessoas. Por quê? Porque eles estão procurando os lugares naturais deles e não estão encontrando. Essa é a explicação mais óbvia, mais lógica disso tudo. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção nessas questões magnéticas. Está vindo muita coisa junto ao mesmo tempo. Toda essa questão que a gente tem trazido, tecnocracia, a questão de fungos, a ciência se multiplicando, tudo isso aí, pessoal, está interconectado, nada disso está acontecendo ao acaso e de forma separada. Todo esse controle digital em cima das pessoas, tudo isso tem um porquê. Bom, esse é o vídeo de hoje. O que nós revelamos é algo muito simples de se entender, mas que as pessoas simplesmente não param para conectar as peças. E aí acabam não entendendo nem o mundo em que vivem, nem ao redor delas, porque há muitas distrações também, né? Então a verdade acaba ficando para depois, né? E esse depois às vezes nunca chega. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.